Olá, seja muito bem-vindo ao canal, a segunda pílula de numerologia 360 graus. E eu vou começar falando para você uma curiosidade sobre Pitágoras. Você sabia que ele, apesar de ser um gênio, um matemático extremamente brilhante, filósofo e tudo mais que a gente já conhece, ele era absolutamente místico. E ele tinha uma peculiaridade, sabe o que que era? Ele não comia favas. E havia uma razão muito especial para isso. E eu vou contar mais daqui a pouquinho. Antes disso, vamos continuar da nossa descoberta das motivações de Pitágoras para desenvolver a numerologia que nós usamos hoje. Bem, nós sabemos que Pitágoras foi influenciado por várias tradições, tanto filosóficas quanto espirituais, que estavam em vigor naquela época. E ele viajou por vários lugares amplamente, incluindo uma longa estadia no Egito Antigo, e também em outras regiões da Grécia, onde ele teve contato com filosofias religiosas e espirituais. E essas filosofias estavam associadas a números e conceitos divinos e também cosmológicos. Olha só até onde ele foi. Do que nós temos conhecimento, obviamente, até hoje, né? Os principais lugares que influenciaram muito foram o Egito e a Babilônia. Tá? Em particular, no Egito, havia um sistema de rituais e símbolos, né, que associavam os números a elementos cósmicos espirituais, o que pode ter influenciado a sua visão nesse sentido. A numerologia no Antigo Egito estava presente em vários aspectos da vida cotidiana, tanto na religião como na arquitetura, também nos rituais, nas artes, né? Bem, não podemos deixar de lado, primeiramente, a crença que os egípcios tinham em vários deuses. Todos os deuses eram relacionados aos números. Olha isso. O um representava Atum, que era o criador do universo. O número um tem a energia da criação, do início, né? O número dois simbolizava a dualidade, como Ísis e Osíris. O número três era um número sagrado, como é até hoje, como a gente considera até hoje, né? E era ligado à trindade divina que era Osíris, Íris e Horus, três deuses. Os egípcios dividiam o dia em 12 horas diurnas, 12 horas noturnas, criando um sistema de medição do tempo que influenciou os calendários modernos, né, que a gente usa até hoje. O zodíaco egípcio também era baseado em 12 signos, cada um associado a uma divindade que regia a personalidade das pessoas. Também havia 12 deuses, assim como posteriormente 12 apóstolos de Cristo, e assim o número 12 ficou sendo um número absolutamente sagrado, né? E somando um e dois, nós chegamos ao três, que é a Trindade, que eu falei agora há pouco. O 9 simbolizava a Enéade. Enéade era um conjunto de deuses, né? E, especialmente na Enéade de Heliópolis, havia 9 deuses. O 9 era um número considerado, e ainda é, um número de absoluta perfeição e também de conhecimento, de espiritualidade. Esses 9 deuses eram Atum, o deus criador que surgiu do caos primordial. Shu,
deus do ar e da luz. Tefnut, deusa da umidade e da chuva. Geb, deus da terra. Nut, deusa do céu. Osíris, deus da vegetação, do renascimento, julgamento dos mortos. Ísis, a deusa da magia e da maternidade. Sé, deus do caos, tempestades e desertos. Neftis, deusa da noite e da proteção. Na geometria sagrada, nós temos o seguinte: os sacerdotes da época estudavam entre números e fórmulas geométricas, né? E com isso, eles desenvolveram, estudaram a construção das pirâmides, que seguem proporções matemáticas precisas com relação entre a altura e a base da pirâmide de Quéops, por exemplo, que reflete um número áureo, que é o 1618, que é o pi, né? Esse número é considerado a chave da beleza e da harmonia, né? É a proporção áurea. Áurea vem de ouro, de perfeição, né? Então, é a proporção áurea na natureza, na arte, na arquitetura e até na disposição das galáxias, sugerindo que o universo segue uma ordem matemática sagrada. A numerologia e a proporção áurea compartilham a ideia de que o universo segue padrões matemáticos perfeitos e sagrados, enquanto a numerologia interpreta vibrações energéticas dos números, a proporção áurea revela a beleza e a harmonia desses números na criação do mundo. Desde os tempos antigos, matemáticos, filósofos e artistas enxergavam como um padrão universal de perfeição e estética tudo onde envolvesse a proporção áurea. E Pitágoras via a harmonia do universo como um reflexo de equilíbrio e perfeição. Essa harmonia podia ser explicada por meio de relações matemáticas, como a simetria dos planetas e a proporção áurea que mais tarde foi formalizada. Ele acreditava que essa harmonia matemática se aplicava não apenas no mundo físico, mas também à alma humana, assim como nos relacionamentos e o destino das pessoas. A exemplo, temos o próprio nome YHWH, que é o nome sagrado de Deus na tradição judaica, conhecido como tetragrama sagrado. Ele é considerado um nome impronunciável e extremamente sagrado, simbolizando a essência divina eterna. Na numerologia pitagórica, ele soma um, que representa a fonte original de toda a criação. Por respeito à santidade do nome, os judeus não o pronunciam. E, ao invés disso, eles dizem Yoshua, que na numerologia pitagórica atual soma 44, assim como Adonai, que também é o nome de Deus, que também soma 44. E ainda, no cristianismo, como Jeová, que também soma 44, um número mestre que representa força, poder e justiça. A numerologia também era usada em rituais de proteção, de feitiços e na escolha de datas para eventos importantes, né? Como a gente faz hoje, quando você faz um mapa numerológico, você escolhe, você determina, você vê qual é a melhor vibração para fazer determinado evento, tomar determinada decisão. Pitágoras também foi influenciado por práticas espirituais e pela religiosidade mística. Os números representavam caminhos espirituais que a alma deveria seguir. Tanto é que nas tumbas dos faraós, os egípcios usavam inscrições funerárias
para garantir que esses faraós tivessem uma passagem segura da vida para o outro lado. Os faraós escolhiam seus nomes de acordo com a vibração numérica e o poder que aquele nome poderia atrair para aquela pessoa. Tutancâmon, se nós formos analisar hoje pela numerologia pitagórica, a soma é 5. E o que representa o número 5 na numerologia pitagórica? Liberdade e mudança. Essa vibração tinha um destino de inovação e transformação. E Tutancâmon foi responsável por restaurar o culto ao deus Amon. O número 5 também representa exploração e movimento. Ele é dinâmico, incluindo a curta vida de Tutancâmon, que morreu por volta dos 18 anos e foi marcada por desafios, deslocamentos e reestruturações no Egito. Também o número 5, ele tem uma vibração focada na espiritualidade e conexão com o sagrado. Então, como o faraó, ele trouxe de volta práticas religiosas tradicionais e restabeleceu templos, alinhando esses templos ao simbolismo do número 5 como o número da transformação espiritual. Portanto, a visão de Pitágoras foi moldada pela combinação de observações concretas sobre o mundo físico e uma busca abstrata e espiritual por significados mais profundos, onde a matemática e a espiritualidade se entrelaçam. Bem, voltando ao início, vamos desvendar o porquê de Pitágoras não comer favas. Ele acreditava que, os seres humanos possuíam alma. Naquela época era complicado. 2, ele também tinha o conceito de que a alma era imortal. Também ele acreditava, terceiro fator, de que na morte a alma passava para outra pessoa. Uma das coisas que alguns historiadores diziam é que as almas possuíam um elemento de ar. Então, segundo Pitágoras, como o feijão fava tem o efeito de gerar gases, eles poderiam fazer com que a alma escapasse do corpo, ok? Através dos gases. Então, por isso, ele não comia favas, para que o espírito dele não fosse embora. Será? O que é que você acha disso? É o que se conta sobre Pitágoras. Bem, por hoje é só, mas na próxima pílula, vou dar uma passada sobre a numerologia caldeia e também a numerologia cabalística. Eu aguardo você lá. Até lá.